No século VIII, antes da Era Comum, quando o Império Assírio estava no auge do poder, o rei Shalmaneser exilou as 10 tribos de Israel. Diz a lenda que havia um rio chamado Sambation, e os israelitas foram deportados para o outro lado desse rio. Era um rio caudaloso e a forte correnteza arrastava consigo grandes pedras, o que o tornava inavegável. Curiosamente, o rio milagroso, o Sambation, parava de correr no Shabat. Shabat, o dia do descanso. Estas características do Sambation impediram os exilados de voltar à sua terra, pois durante a semana era impossível atravessar o rio. E no Shabat, quando as águas tornavam-se mansas, tradições religiosas relacionadas ao dia do descanso não permitiam atravessar. A lenda não explica como os exilados israelitas foram parar ao serem banidos pelo rei assírio. Mas seja como for, a lenda do rio Sambation é uma lenda conhecida na literatura rabínica, um objeto de fascínio. Ao longo dos séculos, os rabinos e os místicos interpretaram a lenda de diversas maneiras. Podemos acreditar nesta lenda e outras lendas, ou não. Mas o fato é que a literatura rabínica se enriquece com a lenda do Sambation. Há mais de 2.700 anos, os assírios exilaram as 10 tribos de Israel. As 10 tribos teriam retornado imediatamente à Terra Santa, caso o Senhor não as tivesse circundado com o legendário rio Sambation. Durante a semana, em toda e qualquer semana, o caudaloso e terrível rio Sambation agita-se por cachoeiras traiçoeiras, revolvendo grandes rochas e lançando-as para os céus. No Shabat, no entanto, o rio descansa de sua fúria, mas as 10 tribos não podem cruzá-lo por causa de sua grande devoção e reverência ao dia do descanso. Então, até os dias de hoje, a busca pelas 10 tribos perdidas continua, para além do Sambation.
Há mais de 2.700 anos, os assírios exilaram as 10 tribos de Israel. Mas no ano 9 de Oséias, tomou o rei dos assírios a Samaria, e transportou os israelitas para a Síria, e os pôs em Halá e em Rabor, perto do rio Gozã, e nas cidades dos Medas. Nos anos 722, 721 a.C., as 10 tribos que abrangiam a parte setentrional do reino de Israel desapareceram. Conquistadas pelo rei assírio Salmanasar V, foram exiladas para a parte superior da Mesopotâmia e da Média, hoje Síria contemporânea e Iraque. As 10 tribos de Israel nunca mais foram vistas. Ou será que foram? Vamos começar nossa história do começo, com Jacó, neto do patriarca Abraão. Jacó recebeu um novo nome, Israel, quando Deus lhe apareceu ao sair de Padã Arã e o abençoou. Jacó teve 12 filhos, e cada um deles tornou-se pai de uma das 12 tribos de Israel. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, José, Benjamim. Na terra de Canaã, as 12 tribos se estabeleceram em regiões diferentes, nas duas margens do rio Jordão. Posteriormente, foi estabelecida uma monarquia, mas com a morte do rei Salomão, o estado foi dividido em 2. As tribos se dividiram ao longo de fronteiras políticas e territoriais, com Judá e Benjamim ao sul, leais à casa de Davi, e as outras tribos ao norte, governadas por uma sucessão de monarquias. As tribos do sul, de Judá e Benjamim, constituem os antepassados históricos da maior parte do povo judeu, como este é conhecido hoje em dia. E as 10 tribos do Reino do Norte? Parecia que foram eliminadas por toda a eternidade. Mas o profeta Ezequiel previu um futuro diferente. Eis que vou tomar os filhos de Israel, juntá-los-ei de todas as partes, e os tornarei a trazer para a sua terra, e nunca mais formarão duas nações. Através dos séculos e de continentes, as palavras proféticas instilaram a esperança de que um dia irmãos seriam unidos aos seus irmãos e juntos reconstruiriam o reino de Deus.
Mas primeiro, as 10 tribos perdidas têm de ser encontradas. De acordo com a lenda, em alguma época antes do ano 800, o rei da Casária convocou os representantes das 3 grandes religiões. Depois de ouvir a argumentação dos 3, o rei, sua corte e parte da população abraçaram o judaísmo, mantendo-se fiéis à sua religião adotiva até o reino ser destruído pelos russos no século X. O ilustre judeu espanhol Isdá ibn Shaprut ficou fascinado com a possibilidade de a população judaica dessa região meridional da Rússia estar de alguma forma ligada às tribos perdidas. Quem era Isdá ibn Shaprut? Era médico, erudito e o líder da comunidade judaica em Córdoba no século X. Foi também estadista, ministro e conselheiro do califa Abd al-Rahman III. Sua posição de destaque como diplomata levou-o a entrar em contato com emissários de vários países, o que tornou possível sua comunicação com o reino dos Khazaros. Em sua longa epístola ao rei dos Khazaros, descreveu o reino Umayyad na Espanha e seu próprio status elevado, fazendo muitas perguntas sobre o reino Khazaro e os habitantes israelitas. E com as palavras de encerramento, expressa sua mais fervorosa esperança de que, finalmente, um reino independente tenha sido estabelecido pelas 10 tribos. Bendito seja o Senhor de Israel, que não nos abandonou sem um irmão de sangue como nosso defensor, nem permitiu que as tribos de Israel vivessem sem um reino independente. Que meu Senhor, o Rei, possa prosperar para sempre. Benjamim, filho de Jonas, estava determinado a conhecer o mundo. Em 1165, uma época em que a palavra viagem era sinônimo de perigo no mar ou nas estradas, partiu de sua cidade natal, Tudela, na Espanha, para uma longa jornada. Passou vários anos visitando comunidades judaicas no Oriente e no Ocidente. Esse grande viajante judeu da Idade Média é geralmente conhecido como Benjamim de Tudela. Sabemos pouco sobre ele, a não ser aquilo que emerge de seu famoso Livro de Viagens. Em qualquer comunidade às quais visitava, e mesmo naquelas que não ia, Benjamim registrava suas observações, muitas delas apenas fruto de sua imaginação fértil. Ao visitar a Pérsia e a Península Arábica, Benjamim encontrou por acaso membros de tribos judaicas e convenceu-se de que eram descendentes dos israelitas perdidos. A autossuficiência e a bravura desses homens o impressionaram profundamente.
ele escreveu o que se segue. Há homens de Israel na Pérsia que dizem haver nas montanhas 4 das tribos de Israel, a saber, a tribo de Dan, a tribo de Zabulon, a tribo de Asser e a tribo de Naftali. São governadas pelo próprio príncipe José o levita. Há homens eruditos entre elas, e semeiam e colhem e vão para a guerra até as terras de Cush através do deserto. São aliadas de Cofar al-Turak, tribos pagãs que idolatram o vento e habitam o deserto distante. Durante sua visita à Arábia, entrou em contato com a maior comunidade da região, os judeus de Queibar. Estes homens, escreveu ele, são das tribos de Ruben e Gad e da meia tribo de Manassés. A sede de seu governo é uma grande cidade circundada pelas montanhas do norte. Os judeus de Queibar construíram muitas cidades fortificadas. O jugo do gentio não está sobre eles. Eles saem para fazer pilhagens e capturar o botim em terras distantes, junto com os árabes, seus vizinhos. O diário de Benjamim, filho de Jonas, traduzido em tantas línguas, inspirou muitos na busca pelos reinos independentes das 10 tribos perdidas. Fortuna e oportunidades ilimitadas aguardavam Colombo e sua tripulação quando iniciaram sua viagem em 1492. As terras que descobriram prometiam um mundo novo e melhor. Mas para um dos missionários espanhóis, o aprisionamento cruel e a exploração dos nativos americanos não eram o retrato do novo mundo que ele imaginava. No início do século XVI, Bartolomeu de Las Casas tornou-se o paladino dos índios nativos americanos, devotando toda a sua vida a melhorar as condições de vida nas Índias Ocidentais, Peru e Guatemala. Las Casas escreveu: estes índios podem nos levar próximos da redenção. Se os tratarmos de forma humana neste mundo e se os convertermos ao cristianismo, estaremos nos preparando para a redenção do mundo ocidental na era messiânica.
uma tribo indígena judia vivendo além da passagem nas montanhas dos Andes. Na verdade, eu mesmo os ouvi recitarem o Shema e vi que observam os rituais judaicos. Teólogos cristãos, esperando o segundo advento, vibraram ao receber notícias tão bem-vindas. Dizia a tradição que quando as 10 tribos fossem encontradas, reunidas e reintegradas na Terra Santa, a era messiânica estaria bem próxima. Manassés ben Israel, um judeu holandês erudito, muito respeitado tanto nos círculos judaicos como cristãos, contribuiu enormemente para reforçar a associação dos indígenas americanos com as tribos perdidas. Profundamente influenciado pelos relatos de Montesinos e estimulado por sua própria disposição mística, Ben Israel elaborou seu livro mais importante, verdadeiro best-seller, A Esperança de Israel. Em 1655, Manassés ben Israel encontrou-se com Oliver Cromwell, Lorde Protetor da Inglaterra, em Westminster. Ele dedicou A Esperança de Israel ao parlamento e redigiu uma petição pelo retorno dos judeus que haviam sido expulsos da Inglaterra. A abordagem de Ben Israel foi extremamente perspicaz. Ele reiterou a crença de que a dispersão dos judeus por todos os cantos do mundo era o início da redenção. O primeiro estágio havia sido alcançado. Tribos israelitas haviam sido descobertas na América. Ao completar a dispersão dos judeus, o próprio Cromwell poderia acelerar a era messiânica. Ele precisava readmitir os judeus na Inglaterra. Ben Israel associou a palavra hebraica para fim do mundo com o termo medieval Angleterre ou Inglaterra. Assim, Ben Israel escreveu: tudo o que é bom precisa ser satisfeito, como por exemplo Israel finalmente voltando ao seu próprio lugar. A paz que é prometida pelo Messias poderá ser devolvida ao mundo, e também a harmonia, que é a única mãe de todas as coisas boas. Na segunda metade do século XVIII, durante as revoluções francesa e americana, essas palavras ecoaram na esperança de um mundo melhor. Muitos abolicionistas, por exemplo, diziam que a era messiânica seria iniciada quando os escravos fossem libertados e os nativos americanos, descendentes das 10 tribos perdidas, convertidos ao cristianismo. Manassés ben Israel teria ficado extremamente satisfeito por saber quão profundamente suas ideias influenciaram a teoria social e o movimento dos direitos humanos.
Em 1665, um manifesto fantástico caiu como um raio em todos os cantos do mundo islâmico, judaico e cristão. Publicado pelo carismático rabino Natan de Gaza, a carta anunciava que o Messias havia chegado. Ouçam os senhores irmãos de Israel, que nosso Messias chegou em vida à cidade de Esmirna, e seu nome é Shabbetai Tzvi. Logo vai exibir a todos seu reino e tirará a coroa da cabeça do sultão e a colocará em sua própria cabeça. Mas depois que 9 meses se passarem, nosso Messias desaparecerá perante os olhos de Israel e ninguém será capaz de dizer se ele está vivo ou morto. Mas ele cruzará o rio Sambation, o qual, como todos sabem, nenhum mortal jamais cruzou. Lá, nosso Messias viajará até Jerusalém com Moisés e todos os judeus de outrora montados em cavalos. Ele próprio montará um dragão com freios e rédeas em forma de uma serpente com 7 cabeças. No seu caminho, será atacado por Gog e Magog, os inimigos de Israel, com um exército poderoso. Mas o Messias, com o ar de suas narinas, irá dispersá-los e apenas com sua palavra lhes imputará destruição fragorosa. E quando tiver entrado em Jerusalém, Deus enviará do céu um templo de ouro e pedras preciosas, e encherá a cidade com seu brilho. E nesse dia, os mortos do mundo inteiro se levantarão de seus túmulos. Eu me apresso em contar-lhes estas notícias. A notícia de que o Messias havia chegado trouxe uma onda de excitação de um país a outro. Em fervor messiânico, muitos judeus começaram a vender seus bens e a se preparar para a viagem à Terra Santa. Quem era esse assim chamado Messias? Seu nome era Shabbetai Tzvi. Nasceu em Esmirna, na Ásia Menor, em 1626 e foi ordenado rabino com 18 anos. Com base nos ensinamentos místicos da Cabala, ele proclamou ao sofrido mundo judeu da época que a redenção estava prestes a acontecer. Suas ideias alcançaram tanto judeus como cristãos em Marrocos, na Tunísia, Egito e Itália. Os rumores circulavam com rapidez, afirmando que um exército formado pelas tribos perdidas estava marchando pelo deserto africano em direção a Meca. As autoridades turcas ficaram preocupadas. Em 1666, Shabbetai Tzvi foi preso e, não muito tempo depois, convertido ao islamismo. A história termina em desesperança e desapontamento amargo. Seguindo o exemplo de seu Messias, milhares de judeus também se converteram ao islamismo.
Eis, estes virão de longe, aqueles do norte e do oeste, aqueles outros da terra de Sinim. Essa profecia, proferida por Isaías, prometia o retorno dos israelitas perdidos de todos os lugares da terra e de Sinim. É interessante notar que Sinim é a palavra hebraica para China. Em vilarejos fortificados, nas altas cadeias de montanhas entre a fronteira do Tibete com a China, moram os Xiangmin de Sichuan Ocidental. Dizem que os Xiangmin são descendentes dos antigos israelitas que chegaram à China centenas de anos antes da era cristã. O missionário Torrance, que visitou Chengdu no início deste século, insistia na tese de que os Xiangmin tinham forte semelhança com o ramo israelita da raça semita. Observou que vários de seus costumes eram reminiscentes da remota tradição israelita. Assim disse Torrance: o arado que os Xiang usam é semelhante ao antigo arado dos israelitas e é puxado por 2 bois, nunca por um boi e um jumento. Isto está de acordo com as recomendações bíblicas. Não lavrarás com um boi e um asno juntamente. Os Xiangmin acreditam em um único Deus. Em tempos de calamidade ou sofrimento insuportável, escreve Torrance, o povo tem um lamento ou grito de dor com o som de Yahvé, sugestivo do nome bíblico de Deus. De acordo com o missionário escocês, também a concepção de sacrifício do Xiang veio dos antigos israelitas. Finalmente, os sacerdotes Xiangmin, como os antigos sacerdotes israelitas, usam faixas para prender suas vestes e levam um bastão sagrado em forma de serpente, reminiscente do bastão bíblico, a serpente de bronze feita por Moisés. No final do século XII, surgiu uma lenda que persistiu por vários séculos, alcançando o Egito, a Palestina e a Europa. De acordo com essa lenda, um padre cristão chamado Preste João governou como um monarca sobre um vasto e rico império cristão. Segundo a tradição, a Etiópia era o país do poderoso reino de Preste João, bem como o país das 10 tribos perdidas. Rumores persistentes diziam que tribos de israelitas africanos estavam em guerra constante com Preste João e que seus exércitos avançavam até Roma. Quem eram esses homens de tribos israelitas africanas tão importantes para a lenda de Preste João? Esses são os judeus etíopes, conhecidos como felachas, a palavra em amárico que significa povo nômade sem terras, e como Bet Israel,
a casa de Israel. Na Etiópia, estavam ligados basicamente à agricultura, mas eram também muito famosos pelas joias finas e o artesanato requintado que faziam. Hoje, a maioria dos Bet Israel vive no Estado de Israel. Nas décadas de 70 e 80 do nosso século, o governo levou de avião milhares de judeus etíopes a Israel, resgatando-os do sofrimento econômico e político por que passavam. De acordo com uma tradição, os judeus etíopes são descendentes de uma das 10 tribos, pois a religião que praticam é uma forma antiga do judaísmo bíblico. As práticas religiosas são prescritas pela Orit, a Torá traduzida para o dialeto Ge'ez. Não há nenhuma das leis pós-bíblicas. Durante séculos, os Bet Israel estiveram ligados à tribo de Dan. Esta associação facilitou o processo de seu retorno ao Estado de Israel em anos recentes. Daber, em hebraico, significa falar. Dabero é a palavra japonesa para conversa. Goi, um não-judeu ou estrangeiro. Gaijin, prefixo para estrangeiro, alguém que não é japonês. Kor, frio em hebraico. Koru, congelar em japonês. Knesset, parlamento em hebraico. Kensei, governo constitucional em japonês. Essas são algumas dos milhares de palavras japonesas e nomes de lugares sem um verdadeiro significado etimológico em japonês. E todas elas correspondem a palavras em hebraico. Até mesmo os reis tinham nomes semelhantes. O primeiro rei conhecido do Japão, cujo nome era Ozei, reinou por volta de 730 a.C. Esse rei tem sido identificado como o último rei de Israel, Oséias, que morreu aproximadamente naquela mesma data, a época do exílio assírio das 10 tribos de Israel. Foram observadas fortes semelhanças entre o antigo templo sagrado dos israelitas, que abrigava uma parte conhecida como o mais sagrado dos sagrados, e vários portais e templos shintoístas japoneses. Várias construções no Japão têm origem assíria e judaica, entre elas um poço próximo a Koryuji com as palavras "O Poço de Israel" inscritas na sua lateral. Também tem sido sugerido que as carroças de gado vistos diariamente entre Otsu e Kyoto têm sua origem na antiga Bíblia. A raça desse gado é diferente de todas as outras existentes no Japão. Será que os antigos israelitas, suas mulheres e crianças, foram transportados ao Japão nessas carroças? Entre os samurais, há uma tradição que diz que seus ancestrais vieram ao Japão da Ásia Ocidental por volta de 660 a.C. O nome samurai lembra Samária.
e a que tribo seriam ligados os japoneses. Há aqueles que dizem que Mikado, o imperador japonês, era descendente da tribo de Gad. Mikado lembra a palavra hebraica para Sua Majestade, o Rei, Malhuto. Encravado entre as fronteiras do Afeganistão, Paquistão e Caxemira, vive o maior agrupamento tribal do mundo, os Pathanis. Todos os 15 milhões de Pathanis, que englobam aproximadamente 60 tribos, dizem-se descendentes de Kish, um descendente bíblico do rei Saul. Muitos deles também se dizem descendentes dos israelitas perdidos. Os Pathanis fazem circuncisão no 8º dia de vida. Usam uma peça de roupa com franjas semelhantes aos tzitzit dos judeus, acendem velas às sextas-feiras à noite e observam tabus alimentares semelhantes às leis de Kashrut. Na África do Sul, Zimbábue e Moçambique, dezenas de milhares de negros têm em anos recentes se declarado descendentes de uma das tribos perdidas. Os Lembas dizem terem sido desligados da corrente principal do judaísmo há centenas de anos. São versados no Velho Testamento e evitam o casamento fora de sua comunidade. De qualquer canto imaginável do mundo, aparecem teorias ligando povos e tribos diferentes com as 10 tribos perdidas. Crimeia, Cáucaso, Quênia, Nigéria, Armênia, Pérsia, Ásia Central, Norte da Sibéria, Peru, América do Sul, Irlanda. Embora as provas pareçam algumas vezes um tanto inconsistentes, os elementos judaicos nessas culturas tribais continuam a fascinar tanto os leigos como os estudiosos.
Meu nome é Caleb Ardon, moro em Kiryat Arba. Antes de retornar ao meu povo, fui evangelizador da Igreja de Deus do Sétimo Dia. No início dos anos 70, fui nomeado superintendente-geral para toda a Europa. Foi quando me pediram para cuidar igualmente dos povos da Birmânia, Nigéria, Quênia e Índia. Nesta condição, contato com um grupo em Tidin, na Birmânia, com o qual me correspondi durante muito tempo. Quando me converti ao judaísmo, queriam saber por que razão eu havia tomado tal decisão. Então contei a história com detalhes. Ficaram muito interessados e quiseram saber mais, e assim continuei a ensiná-los cada vez mais durante anos. Não pude continuar a ajudá-los e tive de entregar esta missão aos cuidados de um rabino, porque eles desejavam se converter ao judaísmo. Por que acreditam que são os filhos de Israel? Há uma profecia no capítulo 4 do Deuteronômio, creio que nos versículos 27 e 32, em que está declarado pelo profeta Moisés que Deus nos dispersaria entre as nações e entre as nações serviríamos a outro prata, madeira, pedra, que nossos antepassados não conheceram. Isto é falar de assimilação, estar completamente perdido entre os povos. No fim dos dias, Deus diz no versículo: nos últimos dias vocês procurarão com todo o coração e com toda a alma e encontrarão a mim. E é o que está acontecendo no mundo inteiro quando vemos milhares de pessoas desejosas de Israel alegando que descendem dos judeus. Sou Benjamin Zedaka. Sou um israelita cujo berço é a Samaria, no meio de Israel, a Terra Santa. Nós, os samaritanos, nos consideramos como um povo. Temos a identidade completa de um grupo que se denomina povo. Temos nossa própria língua, o hebraico arcaico. Temos nossas próprias tradições, mais de 3.000 anos de tradições na Terra Santa. Estou há 125 gerações na Terra Santa. Temos nossa própria escrita, a escrita hebraica arcaica. Por exemplo, no hebraico arcaico, costumávamos ler o primeiro versículo dos 5 livros de Moisés. Barashit bara Elohim et Asher Wit Aretz. Os samaritanos são descendentes diretos das tribos israelitas que viviam na região norte do reino de Israel. Após a separação que aconteceu sob Davi e Salomão do reino de Judá e do reino de Israel. Assim, os samaritanos são descendentes diretos do reino de Israel e eles pertencem às tribos que permaneceram após a ocupação pelos assírios do reino de Israel, e eles continuaram na Terra Santa e a outra parte do reino de Israel ao norte. Estes partiram, ou melhor, foram forçados pelos assírios a abandonar o território do reino de Israel. E eles são a fonte e, com certeza, a origem da história das 10 tribos perdidas. Meu nome é Shima Davi Yehuda Oniulo. Venho de uma tribo Ibo, que pode ser encontrada na parte oriental da Nigéria, que então era Biafra. Meu povo é de origem judaica. Sabemos que há mais de 2.000 anos viajamos através do Saara, até que chegamos onde nos encontramos hoje em dia. Temos muitas tradições semelhantes àquelas dos israelitas. Fazemos circuncisão no 8º dia. Todavia, esta é realizada para homens e mulheres. Observamos o Shabat. Nosso Shabat é para nós uma limpeza. Fazemos a festa do tabernáculo, que é muito importante na minha região.
celebramos o Ano Novo Judaico. Nosso Ano Novo geralmente cai em setembro. Quando saí de meu país, na Itália, depois de concluir os estudos em Milão, onde morei por mais de 10 anos, pertencia a uma comunidade judaica naquela época. Decidi fazer conferências, escrever sobre minha tribo, porque percebi que deveria trazer à tona o nosso problema, a nossa situação, para que Israel ficasse ciente. Portanto, decidi vir a Israel fazer aliá, pois como judeu deveria morar em Israel e levar adiante minha missão. Está escrito que todas as tribos perdidas têm de retornar, e esta é a razão principal da minha vinda a Israel. Rebecca Rey. Cheguei de Mizoram, isto é, do nordeste da Índia. Somos chamados de Lusei ou Xinlung, aqueles que se originaram na China. Nossos ancestrais chegaram a esta região há apenas alguns séculos e não temos nenhuma história escrita deixada por eles. Sempre que estão construindo novos assentamentos, novas estradas, e durante os tempos de luto ou alegria, o nome Manmácia ou Menácia é pronunciado. Por exemplo, quando estão limpando as estradas, construindo, derrubando florestas para a construção de novas rodovias, eles dizem, liberem a estrada. Nós, o Menácia, estamos chegando. Toda vez que há cânticos sendo entoados, nós, os filhos de Menácia, é um refrão repetido e considerado de muita importância. Eu era uma menina de 5 anos e já sabia o que era Shabbat, o que significava Shavuot. Mais tarde, há mais ou menos 15 anos, entramos em contato com os judeus da Índia. Começamos a estudar em escolas da URT, em Bahia. Desta forma, estudei lá durante 2 anos e ensinei por mais 4 quando decidi ir para lá. Todos recusaram meu visto de entrada, pois sabiam que eu alegava ser das tribos perdidas. Como uma simples turista, poderia ter ido a Israel há muito tempo, 10 anos antes já desejava ir para Israel. Então eu disse, esqueça isso, está bem, não vou mais para Israel. E voltei para Mizoram, onde comecei a trabalhar na minha profissão, cabeleireira. Abri um salão de beleza e estava indo muito bem. Mas algum tempo depois, novamente entramos em contato com o Rabino Avihail, o diretor da Mishav, com o qual sempre mantivemos contato. Ele disse que estavam lá para nos converter, para fazer a conversão formal na Índia. Seu representante continuou a missão e fomos convertidos a fim de entrar em Israel, ou então não seríamos aceitos, não éramos suficientemente puros de acordo com o Halaha. Portanto, esperamos mais 6 meses e eu quase desisti. Mas então chegou uma carta com o meu visto de entrada e eu disse, não, meu irmão e minha irmã têm de me acompanhar. Não vou, irei depois. Mas não, eles me forçaram e disseram, você tem que ir. Eu cheguei com o primeiro grupo dos Bnei Menashe em 1989. Aprendemos hebraico, estudando na Yeshiva, e hoje trabalhamos como qualquer outro cidadão israelense.